o treinador do Brasil a partir de 2024. Pelo menos é com essa informação que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, trabalha. Para a CBF, o martelo está batido. Ah, mas quando é que vão anunciar? Não vão anunciar tão cedo. Essa é uma informação de bastidor. Ele tem um contrato vencendo no Real Madrid em junho de 24. Então, legalmente, ele não pode sequer assinar um contrato com a CBF. Legalmente. Em janeiro do ano que vem é que deve ser feito o anúncio. Porque em janeiro, o Ancelotti entregará, segundo o que espera a CBF, um documento para o Real Madrid avisando que não vai exercer a cláusula de renovação. O contrato vence em 24, ele e Real Madrid podem exercer uma cláusula de renovação. Em janeiro ele comunica oficialmente com um documento o Real Madrid que não vai exercer a cláusula porque vai assumir a seleção assim que terminar o seu vínculo com o Real Madrid. O Real Madrid está ciente de todas as movimentações. Foram 2 encontros na semana passada na Espanha que sacramentaram um acordo, segundo a CBF, entre o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, e o treinador espanhol, que já jogou 2 Copas do Mundo no meio-campo da Itália, mas vai dirigir pela primeira vez uma seleção em 26. E é por isso, por causa desse sonho, que o Real Madrid entendeu a situação e tudo alinhado com o Real Madrid. Inclusive o fato de que o filho dele, que é o auxiliar do Ancelotti no momento, o David Ancelotti, inicialmente a ideia que se ventilou nas conversas entre CBF e Ancelotti é que o filho dele já viria. Chegaram à conclusão de que não, que isso pode passar a mensagem de que ele não está pensando no Real Madrid, e ele não virá. Quem virá, portanto? O Ramon Menezes vai seguir trabalhando, observando os jogadores que atuam no Brasil, e um profissional indicado pelo Ancelotti vai trabalhar na Europa, analisando os jogadores que atuam no futebol europeu. O Ramon Menezes e esse profissional europeu é que vão tocar a transição do Brasil até a chegada do Ancelotti. É possível que o Real Madrid, já ciente de tudo que estamos falando aqui, decida ele, clube, antecipar a saída do Ancelotti, que ele faça uma transição, por exemplo, e que na janela de inverno o libere, ou até antes disso, diante do que já sabemos ser um acerto. Mas não haverá um anúncio oficial até o ano que vem. A CBF vai se fingir de morta, o Ancelotti também, publicamente, inclusive. Ele tem dito que não vem, que não vem, que não vem. Não sei se publicamente vai continuar falando isso. Como o Filipão publicamente também dizia que não iria assumir nenhum time no Brasil. E é para isso que existe jornalista, que é para contar bastidor e trazer as informações antes de elas serem oficiais. Portanto, a informação que vem da CBF é que para a entidade o martelo está batido. E o coordenador técnico, função que já foi exercida pelo Edu Gaspar, pelo Juninho, é provável que esse cargo seja extinto, porque a CBF entende que um treinador desse tamanho dispensa a presença de um coordenador. E o próprio presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, quer fazer esse papel de estar presente, ao contrário do que faziam os outros presidentes, de estar sempre presente com os jogadores. Inclusive, ele tornou público que conversou com os atletas da seleção na Espanha e, segundo o que ele conta, foi unânime a reação dos atletas de que valia a pena esperar por Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, segundo a CBF. Anúncio que vocês não verão de forma oficial, mas que a gente conta para vocês. Segundo a CBF, martelo batido, Ancelotti 2024. Boa tarde, Renata Mendonça, tudo bem? Tudo bem, Isaac? Boa tarde, Richardson Martins, todo mundo. Segundou, né? Segundou bem aqui, depois de um fim de semana cheio. Acho que a gente tem debatido há bastante tempo, né? A questão do estar com o Ancelotti, esperar por Ancelotti ou não. Quais eram as alternativas? Eu acho que agora o que falta se esclarecer é muito esse caminho, porque você tem uma Copa América e uma Olimpíada, então entender, o Ramon fica na transição, mas aí na Olimpíada vai quem? Aí o treinador indicado pelo Ancelotti assume, entendeu? Então o Brasil teria 2 treinadores interinos, o Ramon e esse europeu que vai trabalhar. Quando o Ramon se dedicar à seleção olímpica, esse europeu assume. E aí esse a é o plano, CBF em algum momento vai fazer esses anúncios oficiais? Duvido muito. O Ancelotti, no caso... Bom, esse treinador europeu, a gente vai saber quem ele é a qualquer momento, porque ele vai estar presente nos treinamentos, né? Mas a CBF, isso que eu estou contando para vocês, a CBF não vai tornar público. Então Pelo menos o plano da entidade é não falar sobre isso publicamente, por causa do Real Madrid, por causa do Ancelotti. Entendeu? O Ancelotti vai continuar dizendo que não, sigo no Real Madrid na próxima temporada, estou com a cabeça... Porque ele vai dirigir o Real Madrid a menos que o clube não queira.
Não, eu entendo a posição da CBF com relação a isso, mas eu fico me perguntando, porque a gente vai perguntar para quem daí, entendeu? As situações, né? O que vai acontecer, que nem eu estou perguntando para você porque você trouxe a informação, mas quem deveria, eu acho que esclarecer tudo isso, a CBF em algum momento deveria esclarecer. Talvez seja janeiro de 24, não sei, mas enfim... eu acho que o processo, para resumir, o processo todo, eu gosto da ideia do Ancelotti, eu acho que é um técnico que eleva o patamar. Eu estava até fazendo um compilado de técnicos que a gente teve nos últimos 20 anos, de 2001 para 23, a gente teve só 5 nomes que assumiram a seleção brasileira. Sempre ficou variando, né, entre Felipão, Parreira, Dunga, Tite e tem alguém que eu não sei, Mano Menezes. São 5 nos últimos 22 anos. Então, assim, de fato, é mudar um pouco de horizonte. Acho que é um fato novo e interessante. Agora, todo o processo dessa escolha, eu acho que foi bastante bagunçado por incompetência da CBF, que já deveria ter pensado nisso desde fevereiro do ano passado, quando o Tite anunciou. Ele poderia ter falado com o Ancelotti antes ou com quaisquer opções, tentar amarrar algo para que não ficasse esse hiato tão grande. Enfim, então eu discordo do processo, mas acho que como nome, como treinador, acho que é uma grande opção. Me parece que a entidade pesou o seguinte: entre 1 ano e meio com um treinador inferior ao Ancelotti e perder 1 ano e meio de ciclo para ter o italiano no ano que vem, optaram pela segunda alternativa. Richarlison, boa tarde. Você está com uma cara de que não está curtindo muito rumo da coisa. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Renata, Martins, a todos. Cara, eu tô achando uma bagunça, tô achando um desrespeito com a nossa seleção. Não estou falando do nome Ancelotti, porque para mim é um grande nome. Mas essa história, eu tô com a Renata, esse processo todo estranho, não vai ter coordenador, como assim? Não vai ter coordenador técnico? Ah, vai vir um treinador que o Ancelotti vai denominar ou vai colocar para uma seleção, o Ramon vai sair, vai voltar para pré-olímpico. Cara, que bagunça. Não, o Ramon é treinador do Sub-20. Não, sim, mas ele é interino do Brasil. Então, bagunça, cara. Eu acho que tem que ter mais respeito com a nossa camisa, com o peso que é ser um treinador da seleção brasileira e que tudo que representa a seleção brasileira. Eu não estou dizendo que o nome do Ancelotti é ruim, mas a forma com que está acontecendo esse processo está muito bagunçado. Você acharia, por exemplo, mais proveitoso ter um treinador, digamos, as opções seriam o Abel, o Diniz, o Dorival, tirar alguém de um clube brasileiro, para ter alguém nesse momento do que esperar o italiano? Com certeza, não tenho dúvida disso. É um ciclo, é importante. Quanto tempo que a gente não consegue um título mundial? Qual é a importância para nós esse título de 2026? Eu acho que isso não tá sendo colocado em pauta. Estão muito preocupados com o gabarito que é trazer o Ancelotti. Acho lindo, maravilhoso, um treinador qualificadíssimo, que tem uma qualificação absurda. Mas e o processo, e o ciclo, e o acompanhamento, e a dedicação que ele vai ter? Ele tem um clube que também tem grandes... Não, ele só vai trabalhar a partir do ano que vem. Exatamente, Zé, que eu não consigo entender como é que ele vai trabalhar só a partir daqui, sei lá, janeiro, junho. E a nossa seleção vai ficar a ver navios, então? Não, e a observação de jogadores também, é um cara que é de outro contexto, porque assim, lógico que você é um treinador de nível mundial, você obviamente observa jogadores brasileiros de nível mundial e principalmente na Europa, mas assim, eu acho que tem um monte de contexto e de jogos aqui mesmo, porque a gente vê muito a torcida às vezes reivindicando, falava-se muito do Tite, por que não leva o Rafael Veiga? Por que não leva o Dudu? Por que não leva fulano, ciclano que atuam no futebol brasileiro? Imagina um treinador que só vai começar a pensar nisso em julho do ano que vem. E ele está trabalhando, Renata, num clube como o Real Madrid. Não, o Ancelotti só vai assumir no ano que vem. O pior é isso, Rizek. Então, vamos supor, esse 1 ano que ele não estará à frente, ele não pode, então, se dedicar à seleção brasileira. Não vai, ele é treinador do Real Madrid. Que loucura. Eu tô ficando numa posição desconfortável, porque como jornalista eu aprendi a ser crítico com os dirigentes brasileiros. Né? Se os dirigentes pensam uma coisa, eu penso o contrário. Eu me habituei a ser assim. No entanto, nesse caso, tô assim, me sentindo até estranho, porque eu tô concordando com a entidade. Tô concordando. É claro que não é o plano ideal. Apenas, por exemplo, quando eu... E assim, o fato de eu concordar não quer dizer que isso seja certo, não, vamos debater. Eu penso assim, o que aproximaria o Brasil de uma conquista de Copa, de ter o melhor resultado possível na próxima Copa? Cumprir o ciclo com o treinador, com todo o respeito, a Dorival, Abel, Diniz, Jesus. Não é pouco, não, muito inferior ao Ancelotti. Não é só inferior como técnico, é inferior à vivência que ele tem na elite do futebol mundial. Né, de dirigir os melhores jogadores do mundo e enfrentar os melhores jogadores do mundo, o que não é a realidade.
de Dorival Júnior, de Abel Ferreira, de Diniz, eles vivem uma outra realidade. Então você vai trazer um treinador que está habituado a esse ambiente de dirigir, treinar e enfrentar os melhores do mundo. E ele é muito bom, acho que não se discute, né? O cara ganhou a Liga dos Campeões 4 vezes. Ele é o treinador mais vitorioso do principal torneio de clubes do mundo. Então, entre você ter o ciclo de 1 ano e meio com um treinador claramente inferior a ele e atrasar esse ciclo para a chegada de um cara que é excepcional, eu fico com a segunda alternativa. Eu sei, o Richard está inconformado. Eu acho que não há um respeito maior do que você tentar aquele que será o maior treinador de seleções do mundo. Você tem alguns exemplos similares de treinador de clube que dirige seleção. O Mantini é um treinador vitorioso, dirige a Itália. O Hansi Flick é um treinador campeão de Champions e dirige a Alemanha. Aliás, o Hansi Flick também assumiu durante o ciclo da Alemanha para a última Copa. A Alemanha anunciou que o Joachim Löw dirigiria a seleção até a Euro e depois da Euro o Hansi Flick assumiria para dirigir a sequência do ciclo até a Copa do Mundo. Mas quero ouvir também Martim Fernandes. Você também se habituou ao longo da sua vida, aí se o dirigente pensa uma coisa, a gente estava em outro lado. De que lado você está no ramo da opinião nesse momento, Martim Fernandes? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek, Renata, Richarlison. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, por partes. Eu acho que a ideia de contratar o Carlo Ancelotti boa. Esperar até... Só boa? Não, muito boa. Sim, acho que tá pacificado que o Ancelotti na seleção é legal. Um grande nome, exatamente. Esperar 1 ano e meio pelo Carlo Ancelotti. Não sei, você pode achar que tudo bem, o Richarlison acha diferente, a Renata pensa mais parecido com o Richarlison. Não sei, eu acho que desperdiçar a Copa América é muito ruim, porque o contrato do Ancelotti no Real Madrid vai até 30 de junho de 2024, a Copa América começa no dia 14, tem data FIFA de 2 a 13 de junho de 24, e a final da Champions não é, eu acho que é razoável a gente imaginar o Real Madrid como candidato a estar na final da Champions. Martim, a agenda do Brasil está na tela. O Brasil enfrenta Senegal amanhã amistoso. Aí ele tem Bolívia e Peru pelas eliminatórias, entre 4 e 12 de setembro. Venezuela e Uruguai entre 9 e 17 de outubro. Colômbia e Argentina entre 13 e 21. Aí em março o Brasil tem datas FIFA, com adversários a definirem amistosos, né, do dia 18 a 25. Já nos Estados Unidos, De 1 a 11, e aí o início da Copa América em 14. Isso é o que o Brasil perderia caso o Ancelotti só venha em junho. Disse que há a possibilidade do Real Madrid, por exemplo, decidir abrir mão dele antes, diante do que o clube já sabe, que é a decisão dele de assumir a seleção brasileira quando encerrar o vínculo dele. Pode ser que o Real Madrid fale, então vamos antecipar o fim do seu vínculo, e ele viria mais cedo. Eu acho ruim desperdiçar 6 jogos de eliminatórias, e acho ruim desperdiçar a Copa América. Eu acho que não sei se a CBF tentou fazer com que ele viesse antes. Você então está na linha do Richarlison, você não tentaria alguém inferior ao Ancelotti para priorizar o ciclo? Não sei dizer, assim, eu não tenho uma opinião assim, fechada sobre isso. Ou ele vem agora ou ele não vem nunca mais. Porque o que eu acho perigoso... Isso assim, partindo do pressuposto que ele vem. Que exato, em um momento... então vamos lá. Cara, mas seria um mico, Não, né, no sentido... mas Não, está... mas, por exemplo, o Real Madrid pode... Sei lá, um ele mico, pode... né? Entendeu? Não, ele pode ser campeão. Ele não assinou Mas nada. imagina... Não, ele não pode assinar. Então, Legalmente ele não pode. Mas a partir do momento em que ele indica alguém para trabalhar na comissão, para mim já é uma assim, você não tem como não vir, né? Não, eu acho que tem, 1 ano é Não, tempo... você não mas assina, seria você muito tem. feio, né? Muito Seria. feio. Não, assim, mas A pode CBF acontecer. entende ter garantias, mas legalmente ele nem pode assinar nada até janeiro. Nem pode assinar. Mas assim, completando, eu acho o Ancelotti uma boa ideia. Esperar até o ano que vem, a gente pode discutir aqui. Esperar sem saber se ele vem, aí não dá. Aí é mas porque loucura sempre total. pode- E essa é a bagunça que eu tô falando. Eu Aí acho que Não, mas peraí, Martim, assim, a a partir Mas do momento- essa... Mas Não é o essa cenário da CBF. Mas Não, essa, mas exato, porque, esse gente, a gente não cenário sabe o está que vai fora da acontecer. mesa. A gente não sabe o que vai acontecer em um ano. Eu Pode acontecer muita coisa. Eu acho 1 ano tempo demais. O Ancelotti Verdade. pode chegar em janeiro. Verdade. O Ancelotti pode chegar em janeiro, 20 pontos à frente do Barcelona no Campeonato Espanhol, classificado para o mata-mata da Liga dos Campeões, jogando bem, e oferecem a ele uma extensão de contrato. Nisso eu não acredito, cara. Mas não é algo que a gente pode tirar totalmente do cenário. Não, sabe por quê? É que é Assim, muito- foram 7 encontros no total, segundo o que me relataram, entre o Edinaldo e o Ancelotti. E isso começou com o Ancelotti no topo do mundo, campeão da Champions. Campeão Sim. da Champions. Campeão vigente da Champions. Campeão vigente da Champions, né? Então, assim, ele era o treinador no topo do mundo.
E, assim, o que eu ouvi da CBF é que em todos eles ele falou que seria um sonho, porque ele jogou 2 Copas do Mundo. Seria uma experiência incrível dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, algo que nunca aconteceu na história da seleção mais vitoriosa, ter um treinador estrangeiro numa Copa do Mundo. O Brasil não ganha um título, vai completar 26 anos de seca, e ter essa possibilidade seria uma honra para ele, um desafio absurdo de quem no universo de clubes já fez de tudo. Foi campeão na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, falta uma liga, na Espanha. 5, e na Espanha. Então, assim, isso é o que ele disse, né? Então, assim, que para ele esse é o grande desafio que vai mover a carreira dele a partir de agora. Esse é o relato dele para a CBF. Sim. Da informação que a gente sabe do Real Madrid é que o Ancelotti não é, assim, o técnico dos sonhos da continuidade do Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid. Ao mesmo tempo, ele é o técnico confortável para o Real Madrid. Ele está lá há muito tempo, ele conhece o clube, ele conhece como se move o presidente. O livro do Ancelotti, ele escreveu um livro que saiu traduzido aqui no Brasil pela editora Grande Área, que é muito bom, se chama Liderança Tranquila. E muito do livro fala da relação dele com os presidentes e com os donos de clubes na Europa e como ele é um apaziguador, assim. Ele é um cara que não cria problemas, ele desinfla crises e tal. E é muito interessante ver como é que o Ancelotti lida com esses caras, com o Florentino Pérez, com o dono do PSG e tal. Enfim, eu acho que pode ser muito, muito interessante para o Brasil, mas eu acho que tem um tempo perdido aí que não é irrelevante, não é trivial. Sem dúvida. Perder 6 jogos de eliminatórias e a Copa América, que vai ser a única oportunidade que a seleção vai ter de estar toda reunida num torneio mata-mata, com características parecidas com a Copa do Mundo, sob pressão, de cobertura intensa e tudo mais. Eu acho que é uma chance desperdiçada. E eu acho que o Ancelotti, é claro que ele é um técnico, é um super técnico, o currículo dele é extraordinário, eu acho que é uma grande ideia, mas ele também não é uma bala de prata, né? Não é a poção mágica que a seleção vai tomar e a partir de agora todos os nossos problemas estão resolvidos e a seleção brasileira passa a ser super favorita por causa dele.